Terça-feira, meu povo, dia 11 de julho de 2023. Tá no ar mais uma edição do Bom Dia Produtor e você tá vendo essa imagem aí bastante nublada na tela, é Caxias do Sul, viu? Lá no estado gaúcho, Rio Grande do Sul, que amanheceu nublado, dia com a mínima de 11 graus. Previsão para hoje é de muita chuva ao longo do dia, com pancadas e trovoadas isoladas agora pela manhã, à tarde e também no período. Prepare o guarda-chuva e o casaco, porque a mínima não passa dos 16 graus. É assim que a gente começa mais uma edição do Bom Dia Produtor e você é meu convidado mais que especial para acompanhar os principais destaques do agronegócio na manhã dessa terça-feira. No programa de hoje nós vamos falar sobre os cultivares gaúchos. Segundo a Embrapa, a safra de inverno já ocupa grande parte do Rio Grande do Sul. O agrometeorologista da Embrapa afirma que o clima colaborou para a germinação das cultivares, principalmente do trigo. Já as temperaturas mais baixas fizeram com que o escoamento de laranjas fosse mais lento no mês de junho, mas a intensificação das atividades industriais ajudou a manter os preços da fruta no mercado de mesa. As mudanças climáticas apresentam novos desafios para o agronegócio brasileiro. O setor agora deve investir em mudanças estruturais para reduzir as emissões de gases do efeito estufa e fortalecer o agro de baixo carbono. Cotação, bons negócios, atualização de mercado, tudo isso e muito mais informação é agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. Estamos no ar com mais uma edição do Bom Dia Produtor, são 8 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Lembrando que a programação é transmitida ao vivo pelo portal sba1.com e também pelo Facebook do Canal do Boi. Começamos a edição de hoje com destaques da capital federal. Flávia Rabelo traz informações sobre a nova missão internacional da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Flávia, bom dia para você. Olá, bom dia, boa terça-feira a todos. Conab participa da reunião da Rede de Sistemas de Abastecimento na América Latina e Caribe. A Companhia Nacional de Abastecimento vai participar da reunião da Rede de Sistemas Públicos de Abastecimento e Comercialização na América Latina e no Caribe. A instituição internacional, coordenada pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, começa agora no dia 10 a 14 de julho em El Salvador. A rede visa promover o intercâmbio de experiências para estabelecer estratégias de ação e projetos de cooperação técnica entre as instituições públicas de comercialização e abastecimento de alimentos dos países participantes. Além de fazer um diagnóstico da companhia, nos últimos anos o presidente da Conab vai detalhar as ações que serão desenvolvidas com foco no combate à fome e, em especial, o programa de aquisição de alimentos, a retomada da formação de estoques públicos e a política nacional de abastecimento alimentar em processo de discussão. A Conab não participava do encontro há 4 anos, mesmo sendo a maior empresa de abastecimento da América Latina. De Brasília, Flávia Rabelo. Vamos agora para a cotação do boi gordo com a apuração da Scott Consultoria. Lembrando que são preços para uma boiada comum, à vista e livres de fundo rural, começando pelo sudeste do Brasil com os preços mínimos. Houve alta de R$ 5,00 no Triângulo Mineiro e a partir de agora a gente atualiza para você os dados. Arroba em R$ 219,50. O norte de Minas registrou alta de R$ 4,50, também muda, chegando aí ao número de R$ 214,50. O Espírito Santo teve alta de R$ 5,00, são os números que você observa na sua tela, chegando então ao valor de referência em R$ 200. Vamos para o sul do Brasil? Região sul do país não apresenta variação para amanhã de hoje, os números estão iguais aos que você já observou ontem aqui na nossa programação, seguindo intactos aí na comercialização. Diferente do Centro-Oeste, que já registra alta de R$ 5,00 em Goiânia. É a única praça do Centro-Oeste que tem mudança, arroba subiu R$ 5,00, chegando a R$ 219,50 azul. As outras praças não mudam. No Mato Grosso, região de Cuiabá, tem alta de R$ 5,00. É a segunda tela do Centro-Oeste que vem chegando para você observar junto comigo. Essa alta faz com que a arroba tenha o seu valor de referência na casa
dos R$ 210. Saltando do Centro-Oeste, vamos para o Nordeste do Brasil. Lá também tem registro de variação, R$ 5,00 a mais, fazendo com que a região do Oeste do Maranhão chegue a R$ 205. Por fim, o Norte do Brasil, com alta de R$ 5,00 no Sudeste de Rondônia, arroba em R$ 205, alta no sul do Tocantins de R$ 205, também arroba sobe R$ 5, chega aos 205. Por fim, no norte do Tocantins, alta de R$ 5 também, arroba chegando em R$ 210. São os números que eu atualizo para você na manhã desta terça-feira, dados levantados pela nossa parceira Scott Consultoria. Você vai ver agora como fechou a cotação do bezerro Nelore com a apuração da Scott Consultoria. O Grupo Potencial, que atua no setor de combustíveis, investiu R$ 1 bilhão e 700 milhões de reais para ampliar a produção de biodiesel no Paraná. As informações com Mauro Andrade. O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, acompanhado do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, participou do lançamento da pedra fundamental da unidade esmagadora de soja do Grupo Potencial. Na primeira fase, a obra vai receber R$ 1,7 bilhão com a meta de processar 3,5 mil toneladas de soja por dia. A obra será construída na Lapa, região metropolitana de Curitiba, junto à usina de biodiesel da companhia, que é a maior do Brasil e a terceira maior do mundo. O empreendimento deve gerar 250 postos de trabalho direto e cerca de 3 mil indiretos. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. A safra de inverno gaúcha já ocupa grande parte do território do estado. A informação é da Embrapa, que afirma que o trigo é o mais semeado. O agrometeorologista da entidade afirma que o clima colaborou para a germinação dos cultivares da estação. O Rio Grande do Sul já cultivou a maior parte da área de safra de inverno. O trigo é a principal cultura semeada, cerca de 1,5 milhão de hectares. De acordo com Gilberto Cunha, agrometeorologista da Embrapa Trigo, a boa umidade do solo e as temperaturas relativamente elevadas favoreceram a germinação dos cultivares de inverno no estado. No Rio Grande do Sul, nesse momento, a maior parte da área cultivada com culturas de inverno já foi semeada, basicamente com trigo, que ocupa cerca de 1,5 milhão de hectares, seguido por aveia branca, por canola, por cevada, por triticale e por centeio. Em função da boa umidade no solo e das temperaturas relativamente elevadas, a germinação e a emergência das culturas aconteceram de forma bastante rápida e satisfatória. Nesse momento, a atenção dos produtores está voltada para a necessidade ou não da realização de tratamentos fitossanitários em função das voltas das chuvas e também se está chegando o momento ou não da realização de adubação nitrogenada em cobertura naquelas lavouras, evidentemente, que foram semeadas mais no cedo. A semeadura ainda prossegue e se estenderá até o final do mês de julho. A procura por laranja caiu no mês de junho por causa do frio, mas a previsão é de alta para esse mês de julho. Você vai entender os detalhes com Gustavo D'Angelo. As temperaturas mais baixas fizeram com que o escoamento de laranjas fosse mais lento no mês de junho. A intensificação das atividades industriais, porém, ajudou a manter os preços da fruta no mercado de mesa. A laranja pera ficou quase R$ 44,00 a caixa de 40 quilos na árvore, uma leve alta de 1,8% comparado ao mês de maio e aumento de 25,9% em relação a junho de 2022. Para este mês, com a diminuição da oferta de poncã devido ao pico de safra, agentes de mercado esperam que a procura por laranja se aqueça, mas de forma ainda leve, considerando que as temperaturas ainda devem ficar amenas.
De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. E agora é hora de saber quais são os touros da semana do Genética BR. As informações com o leiloeiro rural Gabriel Borges. E você tem acompanhado as programações aqui do SBA, quando a gente fala em touros da semana, não perde oportunidade não. Você pode acompanhar pelo site sba1.com, @play.com, como pode nos acompanhar pelas mídias digitais, tanto o Instagram quanto o Facebook. Agora, o que eu falo para você é o seguinte, não perca a oportunidade não, porque durante a semana nós trazemos 5 reprodutores que ficam à disposição até o domingo seguinte com preços promocionais. E já vamos trazer aqui uma máquina na tela para você, Araguaia RMVC. Dá uma olhada no touro que nós temos aí. Olha a integridade física, a compleição física desse touro, touro de bom biotipo, costela larga, costela profunda, dá uma olhada que máquina que nós temos aí. E a bateria inteira não foge dessa regra não. Dá uma olhada no garapo da São Lucas, pode trazer para mim? Garapo da São Lucas, touro que já vem desfolhando os chifres ali, aí mostrando toda a carcaça, toda essa proeminência, esse racial, esse biotipo extraordinário que ele tem. É uma carcaça que ela me seduz, uma carcaça que eu gosto demais aqui desse touro, do garapo da São Lucas. E vamos trazer aqui mais um, Vila do Bino. Olha a máquina, Vila do Bino, touro de mocotó grosso, aparelho reprodutor na régua. Então, para você que quer fazer bezerro pesado, olha um touro com condições especiais para você. Quer ver outro que chama muita atenção? Ghetto Five da Europa. Dá uma olhada na carcaça desse boi. Extraordinário, um touro que vem com mais de 17 pontos dentro do PMGZ, um touro que faz bezerro pesado, que é isso que você quer. Produção de bezerro pesado, belas fêmeas também, habilidade materna boa. E eu quero encerrar também com outra máquina. Quem que é o padrinho, né? É esse touraço, F-Sim Padrinho. Dá uma olhada, um padrinho que todo mundo quer, né? É uma máquina de produção, é um touro que realmente traz uma envergadura de carcaça maravilhosa e simplesmente numa condição especial. Agora, lembra da nossa regrinha dos touros da semana? Qual é a regrinha, Gabriel? É muito simples, mínimo de 200 doses por compra e máximo de 100 doses por touro. Participe do Bom Dia Produtor enviando as suas dúvidas e também sugestões ao nosso número de WhatsApp 679. Vou para o intervalo, mas daqui a pouco estou de volta. Os destaques do agro, pra você saber como vai ficar o tempo aí. Atenção produtor de leite, trate a mastite sem manejo das vacas, sem antibiótico e sem descarte do leite. Novo Ruminar Descarte Zero, um nutracêutico de última geração que combate a mastite, promovendo a limpeza do úbere de dentro para fora, sem resíduos, sem descarte do leite e sem manejo das vacas. Ligue 0800 23 30 000. Ruminar Descarte Zero, a revolução no combate à mastite. Gostaria de convidar os amigos agora no dia 17 a 20 de julho, o De Olho na Fazenda no Canal do Boi. Nós vamos ter 60 reprodutores, muitos já inclusive com filhos nascendo nesse ano, alguns com filho nascendo esse ano. Serão todos líderes de sumário. É um excelente ano para fazer investimento, porque bezerro daqui a 2 anos vai ser difícil. Quem puder fazer investimento agora vai ganhar lá na frente. E teremos também 20 novilhas prenha Montana, que para quem quiser experimentar, quem quiser conhecer, quem quiser ser criador, terá satisfação. São novilhas de também alta avaliação, top 1%, prenha principalmente dos nossos touros reservas. Do dia 17 ao dia 20 teremos preço fixo em vários horários no Canal do Boi. E no dia 20 à noite fechamos o remate. É a facilidade de você poder comprar um preço fixo antes, você não precisa brigar com os amigos na hora do leilão. É uma excelente oportunidade de fazer bom negócio. Bom Dia Produtor está de volta e está na hora de conferir a nossa análise do agronegócio. Hoje, João Pedro Cuti Dias fala sobre os novos desafios da agropecuária brasileira para amenizar os efeitos do aquecimento global. Basta acompanhar as notícias que saem na internet, nos telejornais, enfim, qualquer meio de comunicação,
para verificar que a questão climática hoje é um assunto mundial. Todo mundo está preocupado com essa questão. O Brasil não vai ter problemas. Veja o sul do Brasil, aquele ciclone que se formou na região litorânea do sul do Brasil, o desastre que causou, as chuvas torrenciais que vieram, inundações, os prejuízos materiais e humanos que aconteceram nesse período. Quando você olha a Europa, calor intenso, batendo recorde de calores em regiões do hemisfério norte, que as construções são feitas para reter o calor, por causa do inverno rigoroso, agora estão sofrendo com o calor excessivo e com dificuldade de diminuir esse calor dentro das casas, nos bares, nos pubs, etc. Então, os preços dos grãos começaram a reagir no mercado internacional em função dos Estados Unidos, que é um grande produtor e exportador, devido ao calor e à seca do El Niño. Porém, chovendo, caem os preços. Ou seja, a questão climática passa a ser um assunto extremamente importante para todos nós. Para o Brasil teria um portfólio muito grande para participar dessa economia verde. Na forma de energia, nós temos condições excepcionais de produzir o hidrogênio verde, aquele hidrogênio feito para pegar a molécula de água, separar o hidrogênio e usá-lo como fonte energética num processo de descarbonização. Nós temos condições de produzir uma energia limpa através da solar ou através do vento, e especialmente no Nordeste do Brasil tem condições excepcionais de fazer isso. Agora mesmo, se fala em taxar os navios pelo carbono emitido. Fala-se que o transporte marítimo poderia responder por 2% das emissões de gases de efeito estufa. Ou seja, no futuro, os navios poderão usar o hidrogênio como fonte energética. Tem condições tranquilamente de ter armazenamento do hidrogênio e usá-lo durante a travessia dos oceanos, o transporte que eles fazem. O Brasil precisa mudar a matriz de transporte. Nós estamos muito baseados em caminhão. Caminhão, do ponto de vista econômico e do ponto de vista ambiental, não é competitivo. Pena que aqui no Brasil acontecem umas coisas absurdas. Faz 5, 6 anos que você fala na Ferrogrão, que é para transportar a produção de Mato Grosso, de parte do Mato Grosso, de Sinop até Miritituba, e lá embarcar por embarcaças. Lá tem embarcaças que chegam, conjuntos de embarcaças que chegaram a levar 60 mil toneladas até o Porto de Barcarena, no Pará. Ou seja, diminuiria muito a emissão de carbono. O que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal segurou o processo, está parado, não avançou mais nada. Faz mais de 5, 6 anos que está acontecendo isso. Então o Brasil perde a oportunidade. Se nós tivermos uma legislação que deixe bem claro a questão do sequestro de carbono, das empresas diminuírem as emissões, serem premiadas ou se aumentarem, serem punidas, criar mecanismos que viabilizem financeiramente e haja um controle disso, lógico. Quantos produtores poderiam transformar áreas degradadas de pastagem em áreas produtivas? Com isso, deixaria de ser emissoras de gases de efeito estufa e passariam a ser sequestradores de gases de efeito estufa. Ou seja, tem um campo fantástico no Brasil nessa área. Pena que as coisas demoram para acontecer aqui no Brasil. E pena que muitas vezes se leva para a questão judiciária, aí tranca e não acontece mais nada. E por aqui é hora de falar da previsão do tempo para todo o Brasil. A Júlia Marques está chegando com o Agroclima. Júlia, bom dia para você. Bom dia, Vinícius, e bom dia a todos que nos acompanham. E hoje eu começo a previsão do tempo chamando a atenção aos temporais no sul do país. E a chuvarada se torna agora uma grande preocupação para a continuidade das atividades de campo. Isso porque ao longo dos próximos dias haverá a formação de um novo ciclone extratropical, provocando volumes entre 100 e 180 milímetros entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
E olha, Vinícius, além da chuva, são esperados ventos de até 80 km por hora no interior dos estados e rajadas de até 105 km por hora nas áreas mais de serra e no litoral. Devido aos altos volumes de chuva, não se descarta aí a possibilidade de transtornos, como alagamentos, deslizamentos de terra e queda de árvores, com destaque para essas áreas em amarelo e também laranja do mapa. Agora, falando do restante do país, o padrão de bloqueio atmosférico ainda mantém as frentes frias muito presas no sul. Essa água não chega às áreas agrícolas do sudeste, nem do centro-oeste e muito menos do Mato Piba. Em todas essas localidades aqui mais claras que vemos aqui no mapa, não tem previsão de chuva e a condição é de sol entre poucas nuvens. Nas áreas com tempo mais instável, que é entre o norte e o nordeste, são esperadas pancadas rápidas e intercaladas com períodos de melhoria. Inclusive, essa trégua na chuvarada é importante para quem mora no litoral nordestino, que sofreu muito nos últimos dias com a forte intensidade das chuvas. Quanto ao calor, ele persiste na maior parte do país, com máxima prevista de 28 graus em Patrocínio, 32 graus em Tefé, 36 em Floriano e 35 graus para quem mora em Alta Floresta. Vinícius, dos estúdios do Agroclima, para o Bom Dia Produtor. Durante os meses de maio e junho, técnicos percorreram 5 regiões do Rio Grande do Sul, fazendo o levantamento dos custos de produção da safra 22-23 no estado. Você vê detalhes agora com Bia Pereira. A Farsul, juntamente com a Confederação Nacional da Agricultura, CNA, Exalc, Cipeia, realizaram a rodada da coleta de dados para levantamentos de custos de produção das cadeias de grãos do programa Campo Futuro. Os painéis aconteceram em Carazinho, Cruz Alta, Tupanciretã, Uruguaiana, Bagé, Camaquã e mais 4 estados da federação, para as culturas de soja, milho, trigo e arroz, e contaram com a participação de produtores rurais e representantes de sindicatos. O painel Campo Futuro é uma oportunidade muito importante para o produtor rural verificar a saúde financeira do seu negócio, saber se a sua atividade, seus cultivos estão tendo rentabilidade positiva ou está dando prejuízo, e através da metodologia científica que os pesquisadores do painel proporcionam para o produtor, ele consegue ter esse tipo de informação, fazer comparativo se a sua lavoura foi mais cara ou mais barata que a de outros produtores, de forma a projetar um ano agrícola mais interessante financeiramente. Junto com a CNA, nessa parceria do projeto, nós visitamos 3 estados e esse levantamento acontece com essa metodologia, a mesma metodologia em todas essas regiões. Ao total, dão quase 40 regiões estudadas, né? Então é importante que com esses resultados nós conseguimos ter uma boa base de comparação para avaliar na agricultura, né, nesse caso o nosso foco grãos, né, qual foi o resultado oferido na safra e quais são as perspectivas, né, quando a gente fala de custo, receita, nesse foco do produtor de soja, milho, trigo, né, e no Brasil e também aqui no Rio Grande do Sul. Os levantamentos apontaram margens apertadas para as atividades no Rio Grande do Sul e mais 4 regiões produtoras do Brasil, principalmente no estado, onde a seca atingiu em vários níveis os municípios gaúchos. Aqui no sul a gente está tendo um problema já há alguns 2, 3 anos com quebra de safra por causa do clima, então a gente sempre traz uma atenção principalmente para soja, milho e também trazendo mais importância para o trigo, que tem sido a cultura que tem salvado caixa aí para alguns produtores do estado. Então ele também nos ajuda muito para a gente comparar, né, os lugares onde pegou muito estiagem, comparar com o cenário de quem estivesse irrigando e mostrar essa diferença e importância que tem a irrigação para o estado do Rio Grande do Sul. Preocupação quando se fala de um período mais longo, né, com 1 ou 2 ou 3 safras com quebra de produção, está relacionado ao fluxo de caixa da propriedade. Dado que os investimentos acontecem bem antes de serem produzidos e você precisa desse fluxo de caixa tanto para comprar os insumos quanto para poder girar as dívidas, né, as compras aí dos maquinários, eu acho que esse é o grande gargalo talvez que o Estado encontre no momento. Ter o fluxo de caixa suficiente para comprar os insumos para a próxima safra e também para que consiga pagar as suas dívidas, né, e conseguir produzindo.
A produtividade média da soja variou de 18 sacas por hectare em Bagé até 35 sacas em Camaquã e Carazinho. De forma geral, a expectativa de colheita era de mais de 60 sacas por hectare. Em relação ao arroz, a produtividade esperada de 180 sacas por hectare não foi atingida em Uruguaiana, que colheu 160 sacas. Por outro lado, os insumos pesaram nos custos de produção, principalmente para os fertilizantes e herbicidas, o que alterou o fluxo de caixas das propriedades. Já o trigo surpreendeu os produtores de Cruz Alta e Carazinho, que colheram safras recordes. Os dados levantados pelo programa Campo Futuro servem como parâmetros para os produtores rurais avaliarem seus futuros investimentos. O produtor gaúcho é muito resiliente e é um empreendedor rural que tem que ser estudado justamente por essa resiliência, por passar por 2, 3 safras de quebra de produção e ainda está investindo na atividade e trazendo resultados para o Estado. Os produtores que quiserem ter esses dados, né, dos painéis, eles podem consultar o Farsul Big Data, lá vão ter todos esses dados de painéis. Produtores que, por exemplo, não são de Cruz Alta, nem de nenhuma das outras praças, né, que a gente faz painel, eles podem consultar lá. Além disso, os produtores que vieram aqui no painel, eles vão receber todos esses dados de volta, junto com relatórios. E, além disso, quem quiser, né, pode ter acesso a esses dados, essas planilhas, é só pedir para a gente na assessoria econômica e, através delas, ele tem um balizador e ver mais ou menos, comparar os seus números com os auferidos nos painéis, né? Então, isso é bem importante. E para quem, por exemplo, está começando a levantar números da sua propriedade, então, ele pode usar esses modelos como mais ou menos um benchmark, né, para ele fazer o seu próprio levantamento de custo. Muito obrigado pela sua companhia aqui no Bom Dia Produtor. Lembra você que a edição de hoje daqui a pouco vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Você também pode nos acompanhar pelas mídias sociais. No site sba1.com tem o nosso aplicativo SBA Play. Aproveita para passar no Facebook, Canal do Boi, e ainda ficar por dentro aí das nossas atualizações lá no Instagram, @Canal do Boi 1. Lembrando mais uma vez, Bom Dia Produtor na íntegra daqui a pouco no nosso canal do YouTube. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã, a partir das 8 horas, horário de Brasília, a gente está de volta. Tchau, tchau.